apresentação está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora um evento TOTOS Responde, da linha de produto Proteus. O tema hoje do nosso evento é o e-social. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as simplificações do e-social, adequações tanto na parte conceitual, no que diz respeito à obrigação em si, e adequações de produtos que virão pela frente também, algumas novidades que a gente tem para apresentar. Meu nome é Elisângela Damasco. Eu coordeno o time de consultoria de segmentos aqui dentro da TOTOS. Esse time de consultoria, a gente apoia tanto o desenvolvimento quanto o atendimento nas questões que são relacionadas à legislação. Na parte de RH, um dos grandes itens que a gente acompanha, acho que desde 2008, foi a primeira reunião que eu fui, não era nem e-social, né? Era o SPED da folha de pagamento, o EFOPAG, mudou de nome, e alguns grupos de trabalho que a TOTOS participa. Para quem nunca esteve conosco nos eventos TOTOS Responde, eu vou passar alguns recadinhos, tá bom? O material que a gente vai apresentar para vocês, ele já está na ferramenta, na parte de documentos. Então, os PDFs vocês já podem baixar para acompanhar a nossa apresentação. O microfone de vocês permanece fechado, do início ao fim da apresentação, porém, todas as dúvidas que vocês tiverem, já podem ir colocando dentro da parte de perguntas nesta ferramenta também, tá? A ideia é que conforme a gente for evoluindo, o nosso time de apoio consiga ir respondendo, consiga ir passando um pouco dos dados para que a gente consiga evoluir. Espero que todos vocês estejam bem, né, nesse período meio conturbado. E aí a ideia hoje é, nós vamos dividir em 3 partes, em 3 momentos esta apresentação. Os primeiros minutos iniciais eu vou falar um pouquinho sobre conceito, sobre obrigação em si e sobre algumas mudanças que a gente já tem, algumas já divulgadas, né? Esta semana agora que terminou, nós tivemos uma divulgação de layout, de novo cronograma, então a gente já vai falar um pouquinho disso, tá? E aí, na sequência, a gente passa para a apresentação de produto, né? Nós teremos que falar um pouquinho sobre o TAF e vamos falar também sobre o GPE. Em termos de fundamento, né? Eu gosto de iniciar qualquer apresentação que a gente faça com o cliente explicando um pouquinho o contexto em que a TOTOS está dentro desta obrigação. No caso em específico do e-social, existem alguns grupos de trabalho, GT é a abreviação desses grupos de trabalho, e nós estamos presentes em todos esses que eu listei aqui para vocês. O das empresas piloto, o GT confederativo, um grupo de trabalho para SST, um subgrupo de layouts, que é onde a gente faz algumas análises, e eu vou comentar um pouco mais adiante. Existe um subgrupo do REINF, que é o parzinho do e-social, anda ao lado, agora isso vai ter uma importância relevante, e um grupo de homologação. Porque assim como a TOTOS testa antes de liberar os nossos pacotes, os nossos PETs, o governo também efetua alguns testes conosco. Né? Então, antes que a gente libere para o mercado, em muitos momentos vocês vão ouvir os nossos técnicos, o nosso pessoal de atendimento comentando que primeiro a TOTOS precisa validar junto com o governo, e isso ocorre neste subgrupo de homologação. Acho que nessa sala não tem mais ninguém que tenha dúvidas, mas de qualquer forma, o e-social ele nasceu oficialmente em 2014 por meio do decreto 8.373, e ele tem o objetivo de unificar a prestação de todas as informações no que diz respeito à parte trabalhista, previdenciária e fiscal. Alguns cenários que eu acho que vale a pena a gente relembrar ainda, né? Qual foi a proposta do e-social? Unificar, né? No meio desta figura a gente tem o contribuinte, o empregador, que faz as suas entregas em diversos momentos, em diversas plataformas, e o propósito do e-social veio para modificar tudo isso, né? Ele traz aí este mesmo empregador mandando todos esses dados, mas ainda num único canal. Eu já elenquei aqui 4 obrigações, porque a gente já consegue agora em 2020 observar algumas evoluções. CAGED, todo mundo que já está enviando os não periódicos já não precisa mais enviar o CAGED, já foi desobrigado.
O livro de registro de empregados também já foi substituído. Dentro do S1000 existe um campinho onde identifica que aquela empresa faz os seus registros por meio do e-social. A RAI já foi substituída para as empresas que já enviaram os periódicos, né, grupo 1 e 2. E a GPS, da mesma forma, o recolhimento previdenciário atualmente já se efetua através de uma DCTF Web. Então, vocês conseguem já iniciar essa percepção do que já está em movimento, o que já mudou, o que a gente já tem em prática. Esse é o desenho que vocês conhecem do e-social, tá? Então, os dados são enviados pelo e-social e pelo REINF. Os dados que compõem a folha chegam na DCTF Web e é emitida uma guia, né, que hoje é a DARF numerada. E, caso necessário, muitas empresas utilizaram o item de DARF avulsa para complementar esse recolhimento e a proposta de um recolhimento do FGTS um pouquinho separado. Hoje a gente já pode falar de um cenário um pouco diferente. Esse novo desenho não tem mais aquela caixa do FGTS separado. Como que a gente já percebe a evolução deste projeto? As empresas vão continuar enviando os dados pelo e-social e pelo REINF, e aqui o REINF passa a ter uma visibilidade muito maior com este novo layout. A caixa, ela entra sim num momento de distribuição dos valores nas contas dos trabalhadores, porém ela não é mais o agente regulamentador, tá? O agente operador de tudo isso é o FGTS Digital, capitaneado pela Secretaria da Inspeção do Trabalho. O novo desenho deste FGTS prevê também a utilização de tudo que for enviado pelo banco do e-social. Então, antes a proposta da Caixa vou recepcionar os dados numa camada, uma plataforma anterior, vou tratar e gerar as guias. Agora, essa nova proposta com o FGTS Digital, com este novo formato com a Secretaria do Trabalho, vai fazer o uso do e-social. Então, o evento S5003, que hoje já retorna um recolhimento do Fundo de Garantia, passa a ter uma efetiva utilização a partir do ano que vem. Isso não é agora, tá? Mas é mais para que vocês comecem a se familiarizar com essa nova estrutura. Dentro do FGTS Digital serão emitidos as guias, tá? A ideia é que o Conectividade Digital saia de operação a partir do momento que o FGTS entra no ar, e a Caixa passa a receber informações do FGTS Digital, ou seja, da Secretaria do Trabalho, para fazer a distribuição na conta de cada trabalhador. Ambientes. Mesmo quando nós falamos a partir de agora do novo e-social, os dois ambientes permanecem. Quais são eles? O ambiente de produção e produção restrita. Tá? O ambiente de produção é onde todos já estão habituados com efeito jurídico, e o produção restrita é onde a gente efetua teste. Tá? Mesmo com toda a modificação que nós tivemos dentro do governo, dentro desses entes, isso não teve nenhum risco. Tá? Então, a gente permanece com os dois ambientes ativos para uso de todos nós. Integrações. E-social e REINF alimentam dois ambientes, um do e-social, um da REINF. O do e-social, junto com a REINF hoje, alimenta a DCTF Web para emissão da nova DARF, que é a DARF numerada, e o e-social irá alimentar o ambiente da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que vai gerar o FGTS Digital. Essa caixinha da DCTF Web, nós teremos algumas mudanças, tá? Composição do Comitê Gestor do e-social. Ainda válido a portaria do Ministério da Economia 58 deste ano, onde nós temos Secretaria do Trabalho, Receita, Secretaria de Produtividade e Emprego, Secretaria de Desburocratização, Instituto Nacional. Os 5 órgãos fazem parte ainda do gestor do e-social, porém, quem comanda e quem coordena são as 2 secretarias que estão em negrito, Trabalho e Receita. E aí vamos falar um pouquinho sobre a simplificação, tá? Uma das propostas que foi bastante discutida desde o final de 2019 e ao longo deste ano inteiro de 2020 foi com relação à simplificação do e-social. Não sei se vocês vão se lembrar, nós tivemos uma medida provisória, depois convertida em lei, que é a Lei da Liberdade Econômica,
onde existia um artigo que falava da substituição do e-social pelo um projeto simplificado. Quando isso foi lançado lá atrás, houve muitos debates, muitas discussões, houve um momento em que o e-social em si teve um risco de ser ou não ser extinto, né? Entendam que mesmo hoje, se porventura houver uma evolução e realmente deixar de existir o e-social, nada do que nós tínhamos em papel volta, né? Então tem muitos outros projetos do próprio governo que fazem consumo e uso dos dados que estão sendo recepcionados neste ambiente, nesta plataforma hoje, de uma forma digital, né? E por parte do governo não existe nenhuma pretensão de retornar ao passo, tá? É daqui para frente. Mas houve sim uma questão de como fica o e-social, houve um período de turbulência de que o e-social seria descontinuado, que seria substituído por um outro projeto, né? Quando a gente escutava essa questão de substituído, é algo assim, vai trocar o nome, né? Porque não tem como trocar tudo, não tem como voltar atrás, enfim. Fato é que hoje ambos, e-social e Reenf junto, eles já atingem 13 mil empresas e já representam a recepção de dados de mais de 11 milhões de trabalhadores. Então, tudo isso digitalizado, tudo isso de uma forma mais prática, não existe nenhuma possibilidade de andar para trás, tá bom? Nós teremos uma evolução para frente com algumas modificações, tá? Isso tudo é por conta, sim, da Lei da Liberdade Econômica. O nome do projeto, em muitos momentos, falamos, inclusive, junto com o governo, de outro nome. E, por fim, nesta quinta-feira que passou agora, houve um lançamento num cerimonial. Esse lançamento teve participação do presidente, de ministros, de autoridades, e houve o lançamento do projeto Descomplica Trabalhista, né? Junto com Descomplica Trabalhistas, houveram a liberação do novo layout do e-social, a liberação de uma portaria da simplificação, garantindo assim a continuidade do nome e-social. Houve assinatura de uma norma regulamentadora nova, que é a NR 31, para a saúde e segurança do trabalho. Essa norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E houve a revogação de 48 portarias trabalhistas do antigo Ministério do Trabalho, que foram revogadas agora, tá? Eu falei rapidinho, mas dei uma enxugada sobre tudo. Tem QR Code aqui, que vai levar para uma página nossa que explica um pouco mais sobre o Descomplica. Das simplificações das obrigações. Então, nós temos oficialmente uma nota conjunta assinada pela Secretaria do Trabalho, Receita Federal e a parte da desburocratização, garantindo as substituições de 15 obrigações. Dessas 15 obrigações, algumas eu já listei aqui como ok: CAGED, RAIS, livro de registro, CTPS e GPS para recolhimento da Previdência. O quadro de horário de trabalho ele está marcado, taxado, por quê? Porque nós tivemos a revogação da obrigatoriedade do quadro de horários. Então, hoje, as empresas já não são obrigadas a cumprir, né? Ela já houve uma desobrigação, não há que se falar em substituição. Cronograma, que é algo bastante relevante e importante. Antes da gente entrar no cronograma, é importante lembrar que existem fases. Empresas do grupo 1 e 2 já conhecem as fases, né? As empresas do terceiro grupo já conhecem também as duas primeiras fases, mas ainda não enviam folha. Normalmente, o e-social, a gente brinca que ele entra em partes, né? Primeiro as tabelas, que vai dar carga, depois os não periódicos, junto com os eventos periódicos, que a folha costuma entrar Reenf. Na sequência, uns 3 meses depois que entrou tudo isso, entra a DCTF Web, substituindo a antiga GPS, e é para andar junto ao FGTS Digital. Tá? As empresas do grupo 1 e 2 já deveriam estar com esse FGTS implantado, porém, a solução que existia até o momento se tornou inviável, impraticável, por isso que nunca andou, tá bom? Nesse período de pandemia, a gente teve muitos problemas com relação ao fundo de garantia, com relação ao parcelamento, né? E essa nova proposta do FGTS Digital mudou de dono,
Tá? A gente não fala mais com a Caixa, e sim com a Secretaria do Trabalho. Por fim, última fase do E-Social, contempla os eventos de segurança e saúde do trabalhador. O que nós tínhamos de divisão do cronograma? Até a última quarta-feira, nós trabalhávamos com 6 grupos, os 3 primeiros para iniciativa privada e os 3 últimos para órgãos públicos. Então, basicamente, empresas acima de 78, abaixo de 78, Simples Nacional, órgãos públicos, primeiro federal, depois estaduais, por fim municipal. Agora, com essa nova publicação, né, que é a Portaria Conjunta 76, nós voltamos a trabalhar com 4 grupos. O que significa isso? Órgãos públicos foram unificados novamente. A divisão que nós tínhamos de federal, estadual e municipal juntou novamente. Este cronograma ele já teve no passado 4 grupos e agora voltamos aos 4 grupos originários, tá bom? Para empresas da iniciativa privada não se alterou nada. Grupo 1, 2 e 3 manteve-se da mesma forma, apenas para a iniciativa pública que juntou novamente os 3 grupos. A TOTUS tem clientes que fazem parte deste 4º grupo, que são os órgãos públicos, e de uma forma ampla e geral, a gente realmente precisa que esses clientes estejam atentos, para que não deixem para o último momento, né? Em alguns momentos houve um descrédito, se iria, se não iria entrar. Tenham ciência de que vai. O E-Social, ele não tem mais volta e ele precisa, de fato, ser utilizado por todo e qualquer empregador. Desde o empregador, que é uma pessoa física que emprega um doméstico, este começou até antes, a qualquer tipo de empregador, seja ele da iniciativa privada ou pública. Aqui está um novo cronograma, tá? Este cronograma com base na portaria liberada na última sexta-feira. O que nós temos de novo? Empresas do primeiro grupo já enviaram tabela, não periódico, periódico, substituíram GPS. Ainda não temos data para o novo FGTS, eu já falo mais um pouquinho adiante. E para a SST, ficou garantido a data de junho de 2021. Empresas do segundo grupo já enviaram também tabelas, não periódicos, periódicos. Com relação a GPS, já substituíram, né? Já não usam mais a GPS, sim a DCTF Web. SST ficou para setembro de 21. Empresas do terceiro grupo já enviaram tabelas e não periódicos. Iniciam o movimento de folha a partir de maio de 2021. Aqui já começa uma novidade. O cronograma anterior trazia essa entrada dos periódicos escalonado por final de CNPJ. Agora nós não temos mais esse escalonamento. Entra todas as empresas do terceiro grupo a partir de maio de 21. A Receita ainda não se manifestou com relação à substituição da GPS, portanto não temos a data. FGTS da mesma forma e SST para o terceiro grupo a partir de janeiro de 22. Quando a gente fala de DCTF Web para o grupo 3, existe também um pedacinho do grupo 2, que a gente comenta que é o 2B, são as empresas enquadradas no segundo grupo, com faturamento de 4,8 milhões, que já fazem o envio dos periódicos, porém não substituíram a GPS, elas ainda usam a GPS, tá? A previsão da Receita é que essa substituição da GPS pela DCTF Web do grupo 2B se dê junto com o grupo 3. O que nós estávamos tentando uma negociação é que essas empresas já estão enviando folha faz tempo e que seria justo elas fazerem uso do benefício de uma DCTF Web antes, mas a gente ainda não tem uma confirmação nesse sentido, tá? Quarto grupo, órgãos públicos, tá? Trazendo todos de novo, federal, estadual, municipal, autarquias, administração direta e indireta, tá bom? Começa o envio das tabelas a partir de julho do ano que vem. Em novembro, vão iniciar o envio dos não periódicos. Periódicos vão enviar a folha a partir de abril de 22 e SST chega nos órgãos públicos a partir de julho de 2022. Este cronograma está disponível para vocês. Tem um QR Code que eu coloquei aqui que também vai levar para uma página, se vocês quiserem baixar este cronograma em JPEG está disponível e ele está fundamentado com base na portaria conjunta número 76, que saiu agora na última sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre as evoluções?
Então, ao longo do ano, final de 2019 e até agora esses tempos, nós tivemos bastante notícias que traziam algumas informações com relação ao novo e-social, tá? Lá no final do ano passado, em novembro, tá aqui a data, em novembro de 2019, houve a publicação da nota técnica 15. Essa nota técnica já tirava a obrigatoriedade de algumas implementações. O que se chamou de simplificação foi dividido em duas etapas. A primeira veio da nota técnica e a segunda é o novo layout. Tá? Este novo layout foi publicado em fevereiro de 2019 através de uma versão que a gente chamou de beta, agente governo, na verdade, tá bom? Então, desde fevereiro, no portal do e-social existe um layout beta que trazia alguns aspectos com relação à substituição do e-social, ou, na verdade, a sua simplificação. Né? Existia uma premissa que era a redução substancial de campos, e isso foi realizado. Tá? Através deste novo layout, nós temos agora um Release Candidate. Já vou falar um pouquinho sobre esse termo. Então, quando que de fato entra um novo e-social, o e-social simplificado? Ele foi necessário para cumprir uma determinação da lei, tá? Sem que isso ocorresse, nós teríamos um problema maior, mas ele entra em vigor de fato a partir de 2021. Foram premissas para essa simplificação alguns itens de desburocratização, não solicitação de envios de dados que já existiam dentro da base do governo, eliminação de complexidade, modernização e simplificação. Então, algumas coisas que há muito tempo estavam ali meio redundante, agora deixam de existir. Nós não teremos mais essa movimentação dentro do e-social. Com relação ao layout em si, esse layout publicado em fevereiro era um layout beta, agora ele virou um Release Candidate, que tem algumas novidades, que é a redução de número de eventos, bastante, por sinal, número de campos foram bem relevantes, exclusão de algumas informações, exclusão de tabelas, flexibilização de regras. Então, agora a gente já não tem mais uma regra que existia no fechamento mensal, que era bater o líquido que a gente declarava no 1210 com o que consta no 1200, isso já foi tirado de vigor e agora esse layout traz uma ampliação maior de algumas simplificações. Eu, particularmente, Elisângela, entendo que algumas simplificações vão ser onerosas, né? A gente tinha uma tabela de cargos, por exemplo, a tabela não existe mais. Mas e aí? E agora ele passa a ser um campo descritivo. Né? Então, o que a gente tinha de ganho de qualidade, no meu ponto de vista, em algumas coisas vai nos prejudicar. Nos prejudicar como empregadores, não só a nós, TOTOS, como desenvolvedores de software, mas sim como qualidade da informação que está lá dentro. Tá? Houve também uma flexibilização de regras que impediam o recebimento de informações, né? A regra do fechamento, alertas no fechamento que impediam, agora deixam de ser impeditivo. Por um lado, flexibiliza, por um outro é preocupante. Né? Eu consigo agora enviar um evento pré-cadastro, não enviar um evento de admissão e fechar a folha. Né? Então, isso quando que eu preciso de todos os dados completos? Se eu tiver algum afastamento, se eu tentar fazer uma rescisão. Só que se eu não mandei os dados da admissão, pode ser que lá depois de 2, 3 meses eu tenha que rever toda uma admissão. Então, nem tão lá, nem tão cá. É importante sim entender o que houve de simplificação, mas é importante estar atento. Né? Alguns processos dentro da empresa mudaram, e aí agora é a hora dos gestores dentro dessa empresa trabalhar no que realmente será implementado. Né? Algumas coisas já tinham como primórdios, porque o e-social exige, agora o e-social deixa de exigir, e cabe à empresa identificar se ela vai trabalhar com aquele processo, com aquela exigência, ou se ela volta, uma vez que ela não tem mais a obrigação da ferramenta em si, tá bom? Facilitação na prestação de informações destinadas às obrigações fiscais previdenciárias, o caso do FGTS, utilização do CPF como chave única do trabalhador, eles já estavam como chave única em muitos lugares, mas ainda tinha a existência do NIS nos
nos campos, e isso deixa de existir no simplificado, e a forma da declaração de remuneração e pagamento mudou substancialmente, tá? Isso daqui ainda é um tema que a gente está tentando dialogar em todos os canais possíveis, porque se vocês tiverem a curiosidade, eu instigo a que vocês olhem, o evento 1210, ele ficou extremamente reduzido. Com ele a gente não substitui DIRF, tá bom? E aí, assim, ok, saiu daqui, diminuiu, não tão ok, porque isso vai para o REINF, né? E a partir do momento que isso realmente esteja no REINF, nós teremos alguns problemas operacionais dentro das empresas, né? Simplesmente mover o evento de um lado para o outro vai nos dar alguns trabalhos. Eu vou fazer um comentário meio que superficial e rápido sobre o que é esse Release Candidate. Esse QR Code vai levar para uma página nossa. Se vocês quiserem baixar aquele cronograma, quiser entender um pouquinho mais sobre o programa Descomplica, também está aqui nessa página. Tá? Então, agora, na última sexta-feira, foi publicado esse layout. Ele é uma evolução do layout beta. E aí ele veio com esse nome, E-Social Simplificado, versão S1.0 RC. Versão S1.0, o S é do simplificado, tá? E-Social Simplificado, S1.0. O RC é um Release Candidate. O que significa isso? Ele é um layout superior ao beta, que ele já tem mais um trabalho e um compromisso dos órgãos do governo em dialogar com relação a ele, porém ainda não é um layout oficial e final, tá? Essa versão final, com ajustes de XSD e também com o novo manual, porque mudou muito, existe uma previsão do governo para que isso seja liberado a partir do dia 10 do 11, tá? Então, no dia 10 do 11, nós teremos o layout efetivo. Eli, então o que eu faço com esse Release Candidate, esse layout que foi liberado agora, dia 23? Deem uma olhada, mas não há necessidade de trabalhar. A TOTUS não irá liberar nenhum pacote em cima de um Release Candidate, porque esse não é um layout ainda oficial, tá bom? Layouts de tabela, como estava na versão 2.5 e o que nós temos agora no novo e-social. Como vocês podem ver, muitas tabelas deixaram de existir. Tabela de cargo, de carreira, de função, de horário, de ambiente de trabalho, de operador portuário, muitas coisas foram excluídas. Não periódicos. Os campos deixaram de ser utilizados em muitas informações, principalmente na admissão do trabalhador, teve uma redução substancial, tá? Eu não sei se vocês chegaram a assistir essa cerimônia de lançamento do E-Social Simplificado, foi transmitido pela TV Brasil no YouTube. No QR Code que eu deixei para vocês, leva para uma matéria que tem o link deste vídeo. O próprio ministro da Economia fala no preenchimento de um formulário com menos 2.000 campos, né? Não é um formulário, a gente sabe que tecnologicamente falando nós temos muitos layouts, mas a redução em campos foi algo bem forte junto a este novo trabalho, tá? Eventos não periódicos, o que nós tivemos também de redução são campos. Movimentação de folha, a gente deixa de ter alguns eventos, tá? Algumas coisas deixam de existir. E o que trouxe esse layout beta agora é o Release Candidate. Tudo que nós tínhamos numa nota evolutiva 2, que não entrou no ar, era o tratamento para órgãos públicos. Tudo isso veio para o beta e agora para o Release Candidate. A nota evolutiva 3 tratava da DIRF e do processo trabalhista. Ela não existe em nenhum desses layouts, nem do beta, nem do candidate, tá? A parte de DIRF não está mais dentro do e-social. Os diálogos que nós estamos tendo com o governo é no sentido de que eles realmente pretendem levar, eles afirmam a todo momento que isso vá para a REINF, tá? Para domínio e utilização exclusiva da Receita. E com relação ao processo trabalhista, já havia feito uma análise de 2 layouts, que era esse 2500 e 2501, porém, neste momento, ele não vai entrar em vigor. A ideia do governo é simplificar tudo que já estava no ar, estabilizar de novo, para depois começar a entrada de novas partes. Espaço legislação, tá? Então, a TOTUS tem para o nosso cliente um portal gratuito,
onde a gente fala muito de legislação. A ideia do Espaço Legislação é exatamente essa, onde a gente tenha conteúdo. Eu vou deixar um QR Code aqui para vocês. Como que vocês vão acessar? Através da TOTOS.com. Entra lá, TOTOS.com, sou cliente e acessa o portal do Espaço Legislação. A gente sempre comunica as novidades, a gente coloca um material que vai ajudar bastante, página do E-Social, legislações de todos os âmbitos. Então, a gente fala do fiscal, fala do RH, fala do contábil, fala da previdência. Tem uma matéria sobre esse novo projeto do Descomplica Trabalhista. A gente tem matérias ativas sobre o Covid, né? Porque teve muitas alterações de datas, implementações de parcelamento do FGTS. Tem um material amplo e muito bacana, tudo gratuito para o cliente, tá? Então não deixem de conferir. Entrem lá, totos.com, já sou cliente, faço legislação. Eu vou encerrando por aqui essa parte de conceito. A ideia agora é que a gente fale um pouquinho de produto e eu vou pedir um instante para vocês para que a gente troque aqui os apresentadores, tá bom? Só um momento, por favor. Aguilar, a apresentação já está com você, tá bom? Muito obrigado, Elisângela. Bom dia a todos. Vocês estão vendo minha tela já, não? Já sim. Estão vendo o PPT, Elis, ou a outra tela? Estou vendo a tua tela do Note com a propaganda do Universo TOTOS 2020. Então peraí, eu acho que só um segundinho. Esse negócio de casa com duas telas dá nisso, não esquenta não. É fato, não tem problema, a gente troca aqui ao vivo. Pera lá. Continuamos vendo o Universo TOTOS 2020. Agora aparecendo um PPT aí no meio. Vou ter que inverter o... Só que ele tá no modo... É isso que eu ia falar para você, ele tá naquele modo que aparece as duas telas, sabe? O estranho é que ele não tá deixando eu trocar o meu monitor. Eu tô tentando... Pera lá. Só um minutinho, pessoal. Problemas aí da quarentena, né? Trabalhar de casa dá nisso. Só um segundinho que a gente já volta já. A gente adequa aqui. Material que a gente está mostrando de PPT, gente, está ali na parte de documentos. Enquanto o Aguilar troca aqui, só para lembrar um pouco vocês, já está ali o material que eu passei para vocês, da parte de conceito, o material que o Aguilar vai passar na parte do TAF, e na sequência também o material do GPE. Os 3 PDF já estão aqui na parte de documentos para que vocês façam o download. E na sequência eu já vou subir alguns vídeos, porque o pessoal técnico vai usar alguns vídeos também durante a apresentação, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar, este webinar está sendo gravado e depois pelo Espaço Legislação vocês conseguem consultar o vídeo, tá bom? Agora foi, Aguilar, estamos vendo em tela cheia, tá bom? Boa apresentação. Muito obrigado, Liz. Obrigado. Bom, pessoal, novamente, então, bom dia a todos, né? Meu nome é Rodrigo Aguilar, eu sou o responsável aqui pelo produto TAF, né, no time de desenvolvimento. E a ideia aqui, né, depois da Elis passar para a gente essa visão com relação ao cenário, né, do E-Social, todo o plano que nós fazemos junto com o governo para estar por dentro das mudanças e o que vem pela frente, a ideia aqui agora é a gente aprofundar um pouco no produto e mostrar o que nós estamos fazendo para melhorar o produto e tornar a experiência do cliente na entrega da obrigação mais simples, né, dentro do cenário complexo que ele nos fornece. Então, evoluindo aqui no conteúdo. Bom, primeiro, né, eu vou falar aqui do escopo do TAF-FU, tá? Acho que é importante, depois o time do RH, né, através do Lídio, eles vão comentar, eles vão explicar sobre a parte do middleware, que é um outro modelo de evolução que nós fizemos, e eu vou focar aqui na parte do TAF-FU, que é basicamente uma evolução completa, uma refatoração do produto TAF que vocês já conhecem hoje no mercado.
Então, o primeiro recado, né, que eu acho que é super importante de passar, é que nós ouvimos os clientes, aprendemos com o que nós fizemos, né, com o cenário que nós passamos e nós evoluímos. Então, rapidamente, né, durante o ano de 2019, principalmente no primeiro trimestre, depois de passar aquele boom inicial, né, do início do E-Social, nós fomos para o mercado e entendemos, através de um projeto de UX, junto com uma série de clientes, como que nós poderíamos evoluir a experiência, né, dentro da entrega do E-Social. E isso gerou um projeto com uma série de pontos de melhoria. Nós, obviamente, priorizamos, né, esse projeto e começamos a entregar algumas das features que foram pedidas, né, pelos clientes. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui na minha apresentação são basicamente itens que foram de fato solicitados pelos clientes. Nós não é algo que nós construímos aqui com nossa ideia ou com a nossa mentalidade, mas sim uma parceria feita entre TOTVS, clientes que já trabalhavam com o produto. Né? E aqui eu falo de todas as linhas. Então, teve clientes da linha Proteus, que é o fórum aqui, teve cliente das linhas RM, DataSul, outras linhas de produto que integram com o TAF. Então, foi feito um trabalho muito amplo para garantir que nós entregássemos de fato itens que gerem valor para vocês. Então, como eu já falei, né, o TAFFU ele é uma nomenclatura do projeto para a evolução do produto. Então, tanto o escopo é um escopo de refatoração e evolução, né, do que nós já temos hoje entregue no mercado. Tanto para a entrega do E-Social, quanto também para a entrega do FD-REINF, que eu acho que também é importante comentar, visto que a própria Elisângela colocou na apresentação dela, né, que agora o REINF se torna ainda mais importante, ainda mais relevante dentro do modelo de simplificação que o governo vem propondo. Então, vou mostrar para vocês que o TAF já está preparado e modernizado para atender essas duas legislações aí. Bom, vamos falar um pouco aqui das premissas e vantagens, né? Primeiro, o que eu tenho que ter, qual é a minha premissa de produto para poder usar o TAF, né, do futuro, né, a versão TAF Full. Bom, a primeira premissa é, você precisa estar com o pacote do TAF atualizado, né, na versão 12.1.27, a última disponível, né, inclusive saiu uma release agora, né, no começo de outubro. Então, essa release de outubro já tem as melhorias do TAF que eu vou mostrar para vocês aqui. Basta pegar, virar o release que vocês já vão ter essas melhorias. E, para quem tem 12.1.17, garantia estendida, né, 12.1.23, 12.1.25, esse pacote estará liberado no portal na primeira semana de dezembro. Então, a gente pede primeiro na versão corrente, né, que é a 12.27, e depois a gente faz um retrofit para as versões anteriores. A gente vai expedir esse pacote na primeira semana de dezembro. Então, e nesse pacote, vocês pegam, atualizaram, quando fizerem a atualização do ambiente, já tem tudo que eu vou mostrar para vocês. É necessário a versão mais atual do binário Lobo-Guará, né, versão 64 bits, aqui muito por conta do POUI, né, que nós usamos aí nas melhorias que fizemos, e a versão mais atual da libproteus. Então, são os requisitos, basicamente, para se atualizar o produto e usufruir do que eu vou mostrar aqui para frente. O cliente que tem o TAF segregado, né, ou seja, que utiliza o RM, DataSul ou qualquer outro produto desvinculado do TAF, existe um atualizador automático, né, que nós temos, que permite que o cliente faça a atualização em etapas semi-automáticas. Então, ele executa o PDDIST por fora, ele executa o PDTAF, roda tabelas autocontidas, faz toda a jornada de atualização do TAF através de uma rotina, um executável, né? Só que esse cara se aplica somente para quem é segregado, porque, obviamente, o ambiente Proteus, como o TAF é mais um módulo, a gente não pode fazer algumas mudanças que o atualizador faz quando o cliente usa o Proteus de forma geral, o GPE é mais TAF. Então, esse escopo aqui, embora seja uma melhoria bem bacana, ela é mais focado para clientes que têm dificuldade com a tecnologia Proteus. E quais são as vantagens que eu tenho em usar esse novo TAF, né? Esse TAF Full? Bom, uma das principais vantagens que eu vejo é que nós fazemos entrega incremental de valor. Então, o que acontece? A cada novo pacote acumulado do TAF, um novo requisito será entregue para simplificar o processo de entrega das obrigações. Então, nós estamos em um momento do produto, já há algum tempo, de estabilização e de entrega de melhoria, dentro daquele projeto que eu comentei de UX que foi feito em 2019. Então, a cada pacote acumulado que liberamos no portal, nós liberamos novas features do produto, justamente para simplificar essas jornadas. Então, uma grande vantagem que eu vejo desse produto, dessa versão full, é exatamente esse adendo, esse incremental que você tem a cada novo pacote. Então, a cada pacote que você pega e atualiza, você tem uma novidade para poder
simplificar a sua entrega social e do FDRINF a princípio. Depois a gente tem uma frente aí de outras obrigações que a gente vai atender, melhorar e evoluir também dentro do TAF. Como, por exemplo, a apuração do LALUR, que o TAF já faz hoje, né, já faz algum tempo. Tem o processo de apuração do LALUR para entrega da ICF, e é outro processo que nós temos mapeados para trazer para essa interface nova de PO e UI no futuro. Bom, tornamos o processo crítico de entrega mais simples e mais rápido. Então, esse é um ponto muito relevante, porque o projeto né, que nós fizemos em parceria com vocês, nos mostraram que, olha, existem uns processos críticos de entrega que nós temos que trabalhar. Então, esses processos foram todos trabalhados para deixar a jornada muito mais simples. Maior usabilidade com a plataforma PO UI TOTOS. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver ou entender o que é essa plataforma nova da TOTOS. Mostrando aqui daqui a pouco as interfaces, vocês vão ter uma ideia de como que ela funciona, tá? Produto estável, esse aqui é um ponto bastante importante também. Nós passamos por uma fase difícil no início, né, de adaptações em todas as frentes, e hoje nós temos um produto estável. Então, a gente sabe que hoje o nosso cenário de social, falando para produto, TAF, é algo bem estável. Nós não temos muitos problemas, né? Então, isso é um ponto muito bacana também. Essa versão full, ela já tem uma estabilidade, uma maturação, ela já atende todos os cenários do e-social, né? Todos os nossos clientes usam a plataforma, e isso já nos traz uma segurança de garantir a entrega, né? Com uma velocidade aderente, com um processo completo de cenários, né? Quando o cliente tem mais de um sistema, integrando com o TAF, quando utiliza outras plataformas de Segment para fazer a entrega do e-social, quando utiliza mais de uma solução TOTOS, né? E as duas integram com o TAF. Então, existe uma série de cenários que nós já atendemos aí desde janeiro de 2018, né? Então, já tenho 2 anos aí e meio de experiência nisso. Então, nos traz um produto bem estável, bem maduro. E outro ponto importante é que não é necessária a execução de nenhum script, né? Nenhum processamento adicional, para que você possa utilizar as melhorias do TAF Full. O que isso significa? Que você não leva impacto para a sua operação produtiva. Tudo que eu estou colocando aqui de novo, que eu vou apresentar de novo no produto, ele é algo incremental e que não gera impacto na operação atual. É algo realmente novo, desvinculado, que você pode colocar no seu tempo, se quiser fazer uma validação adicional com seus usuários, né, até para capacitação no seu tempo, sem a necessidade de impactar a operação. Ele vem como não ter que executar nenhum script para sanear dados, levar dados de uma tabela para outra. Aplica o pacote, usa as melhorias. Então, é algo que é bem bacana também. Se preocupou muito com essa questão de não levar nenhuma inconsistência, nenhum problema, né, no ambiente produtivo que hoje está estável. Vantagens, pessoal. Então, mais vantagens aqui. Compliance com a legislação, né? Então, até a Elisângela colocou o ponto da mudança, né, que nós estamos tendo agora com o e-social. Então, o TAF ele está, obviamente, perto. Nós trabalhamos com muita parceria com a consultoria tributária, com o time da Elisângela, e, obviamente, que todos esses fóruns que ela participa, ela nos traz insumos para que a gente trabalhe e consiga, de forma antecipada, entregar para o mercado um pacote com as mudanças, para que o cliente possa se adaptar com uma certa previsibilidade, né? E, obviamente, adequar ali as informações para cumprir o novo modelo de layout. E aí eu já coloquei, né, que outro ponto bastante relevante o TAF atende a associar a FDRINF. Então, toda evolução que tenha nesse contexto, até com as duas obrigações se amarrando agora ainda mais, né, por conta do evento S1210, o TAF ele é o produto que tem as duas bases de informações para consolidar relatórios de conferência, né, bater o valor exato da DCTF Web com o que veio da RENF e da Folha. Então, por isso que é importante. É outra vantagem que eu vejo no produto TAF. Ele é um produto que foi gerado com esse intuito de gerar obrigações acessórias de centralizar os dados, né? E com essa mudança que o governo fez, se torna ainda mais necessário, faz ainda mais sentido ter um produto que consolide isso para poder gerar essas informações para tomada de decisão da empresa. O produto TAF tem grande percentual de automação de teste, né? Esse aqui é um ponto de qualidade também, então já tem hoje uma parte considerável do produto automatizada, então todo o processo de erro que foi encontrado está automatizado para evitar que volte ao mercado aquele problema, então esse é um ponto também de qualidade que a gente trabalha bastante. Para novas bases do TAF, pode ser utilizado um instalador, né? Então, se você for montar uma base nova para homologar ou algo nesse sentido, nós temos um instalador que você pode avançar, concluir, você tem uma base do TAF na última versão prontinha para poder fazer as integrações e validar fazer o seu escopo de teste necessário. Não tem custo adicional de licenciamento, isso é um ponto bastante relevante.
Então, a plataforma POUI, que é o que permite, né, as melhorias que eu vou mostrar, elas não têm nenhum custo para o cliente, não tem custo de licenciamento. Então, basta atualizando o ambiente, vocês podem utilizar. Ela faz comunicação via REST, né, um pouco mais técnico aqui, mas não existe consumo de licença, tá? É tudo liberado, tudo abonado por dentro do produto. Já é preparado para envio do SESMIT, então a gente sabe que aí o SESMIT está para entrar, né, provavelmente no ano que vem. Então a gente tem o TAF hoje já é preparado, claro que se tiver mudança no layout a gente vai ter que adaptar, mas nós já temos hoje ali os eventos construídos, né, mapeados e prontos para receber as informações e fazer o envio para o governo. E permite a centralização de dados, né, com múltiplas origens sistêmicas. Esse é um ponto importante. O cliente pode ter folha RM, por exemplo, back-office Proteus, ou o inverso. Então, ter uma folha Proteus e ter um sistema SESMIT de terceiros, né, para controlar a medicina. O TAF ele permite que você junte essas informações em um único ambiente para enviar para o governo centralizado, ter o retorno das informações de cálculo centralizadas e gerar os relatórios de conferência de forma centralizada. Então, é um grande diferencial que o TAF tem. Eu sempre brinco, né? Comento que a versão full, ela permite que o cliente não se amarre, né? Ele pode, se amanhã a empresa adquirir um outro software ou mudar a solução dela, né, para outra solução TOTUS, né, ou então vir de uma solução de fora para uma solução TOTUS SESMIT, por exemplo, o TAF é a plataforma que permite que essa junção seja feita de uma forma mais transparente, mais natural. Então, é uma vantagem que eu vejo também no uso desse produto, dessa versão. Legal, vamos falar então agora das melhorias já entregues, né? Bom, basicamente, pessoal, aqui olhando para o relatório de INSS, né? Esse é o relatório que nós tínhamos no produto na versão anterior, né? Na versão que vocês têm hoje, né? Provavelmente no ambiente de vocês, já existe um relatório de INSS, onde você tem alguns parâmetros ali que geram uma planilha, né? Para informações ali da Previdência. E vocês têm, da mesma forma, um relatório de fundo de garantia, que faz algumas perguntas e gera uma planilha com aquelas informações para você conferir os valores retornados pelo governo. Como é que ele ficou agora nessa versão nova do TAF-FU? Eu vou parar aqui, só para pegar um videozinho. Bom, pessoal, então essa aqui é o novo relatório. Abri aqui o relatório de INSS do TAF, versão full. Então, vocês podem ver que a plataforma já é diferente, a plataforma em POUI. Aqui eu estou dentro do Proteus, tá? Então, eu estou navegando pelo menu do Proteus. O menu do Proteus me traz essa plataforma. E eu tenho ali, né, um filtro por período, por estabelecimento, né? Eu tenho algumas buscas mais específicas aqui, caso eu queira refinar meu filtro, né, como pegar somente divergências, colocar um código de matrícula do colaborador, qual é a categoria que eu quero filtrar, né? Então, o CPF de um único trabalhador, enfim. Eu consigo fazer uma série de filtros aqui e depois de aplicar, ele vai me trazer sempre um comparativo, né, entre o cálculo que a minha folha fez, o cálculo que a minha folha de RH fez, no caso aqui o GPE, o que está na base do TAF, o que foi gravado, o que foi integrado com o TAF, e a terceira ponta, que é o que o governo me retornou de valor, né? Então, eu consigo aqui, em uma única interface, fazer essa comparação. Esse painel, todo esse modelo novo que vocês estão vendo, é o que nós chamamos de TAF do futuro, né? É a versão POUI. Então, vocês podem reparar que é bem diferente do que nós temos no Proteus hoje, né? Traz uma usabilidade um pouco melhor. Como eu comentei, ó, sempre traz para mim um card com o valor do RH, o valor do TAF e o valor do governo, comparando ali os valores, no caso ali o valor total, obviamente que em base de teste a divergência aqui é grande, mas numa base produtiva tende a ser menor. E eu tenho aqui o detalhe, ó, folha de pagamento, quanto eu tive de base de RH para folha, base TAF e base governo. Né? Mesma coisa o valor RH, valor TAF e valor governo. 13º salário, salário família, maternidade. Então, você tem aqui o detalhe de cada uma das verbas, né? E o valor total, sempre comparando as três frentes de entrega. Você pode aqui customizar o seu painel, né? Tirar, incluir colunas, né? De acordo com a sua necessidade de comparação. Posso restaurar o padrão também para voltar no modelo original. Então, eu tenho ali em cima um card principal com essas informações. E abaixo, eu tenho ali as informações principais do trabalhador, né, e as informações principais de valores de INSS. Aí ali embaixo, no detalhe, né, por trabalhador. Diego, Vitor, Felipe aqui no exemplo.
Posso fazer filtros, né, que é outro diferencial que nós temos. Você pode fazer filtro de forma total ou parcial. Coloquei, por exemplo, Barbosa, ele pegou o sobrenome do contribuinte. Eu posso filtrar por CPF parcial, posso filtrar por nome parcial, enfim, qualquer uma das colunas de forma parcial eu filtro e ele aplica de forma rápida para localizar um funcionário. Se eu clicar em cima do funcionário, ele me traz detalhe do funcionário, né? Qual que é a matrícula, a categoria e informações do envelope de pagamento daquele funcionário, sempre comparando a base do RH, TAF e governo, o valor do RH, TAF e governo. Então, eu tenho ali o detalhe, né? 13º, salário família, maternidade, sempre comparando as três frentes para que você, contribuinte, né? Você, cliente, consiga comparar se o valor que a minha folha calculou está batendo com o valor que o governo calculou, né? Então, o grande objetivo desse painel é permitir essa conferência, né? Sempre trazendo ali as três frentes e vendo se o valor calculado pela folha é o mesmo valor que foi calculado pelo governo. Eu vou abrir aqui rapidinho também o relatório de fundo de garantia, que nós já temos também. Ele é bem similar, tá? Então vocês podem reparar que ele é bem similar no sentido aí da arquitetura, né? Muda obviamente os dados, né? Mas enquanto eu estou gerando aqui os dados, né? Eu vou contextualizar para vocês o seguinte. Esses relatórios permitem, inclusive, que vocês gerem somente o que tem divergência. Então, vocês podem, eu quero saber só o que deu divergência entre o meu cálculo da folha e o meu cálculo do governo na questão do fundo de garantia. Quando você marca, ele vai trazer a relação de funcionários lá que vocês viram, sempre focando na questão de quem teve diferença. Então, você consegue, de forma rápida, identificar a diferença. E aí, obviamente, cabe uma análise para ver. Às vezes tem uma verba que no GPE está configurada de uma forma e lá no governo, né, a rúbrica está configurada de outra forma. E isso, obviamente, tem impacto no cálculo. Então, pode ser um ponto de problema. Então, ele permite que você tenha a visão da diferença para que você possa entrar no detalhe e entender por que especificamente para aquele funcionário ou para aqueles funcionários em questão deu algum tipo de divergência. Gerando aqui o relatório de fundo de garantia, deixa eu avançar aqui, vocês reparem que ele traz para mim a mesma coisa, o valor do RH, do TAF e do governo, sempre comparando as três informações. Se eu expando o CARD, né, clico em cima dele, ele vai me trazer o detalhe, assim como vocês viram no relatório de previdência, né? Ele me traz o detalhe aqui dos valores de fundo de garantia, entre o RH, o TAF e o governo, valor de depósito, obviamente, e embaixo eu tenho o detalhe, né? A base, valor de base 13º, rescisão de RH. Então você tem uma visão aqui de tudo que o governo te retorna de cálculo nos eventos lá de totalizador, que ele volta para a gente com o cálculo que ele fez. Nós apresentamos aqui no painel para que o cliente tenha essa facilidade em conferir os valores. Aqui embaixo, assim como no outro relatório, você tem um detalhe por funcionário, né, a matrícula, a categoria, você pode fazer o filtro que nem eu coloquei, de forma parcial. Você consegue abrir o CARD do funcionário para ver o detalhe, né, das informações de depósito de fundo de garantia, 13º e rescisório. Então, você consegue ver aqui rapidamente se tem alguma diferença ou não. E esse relatório de fundo de garantia, ele já tem uma feature que nós vamos implementar no relatório de INSS também, que é essa questão do botão exportar. Né? Que quando você clica aqui no exportar, ele permite que você faça a geração daquela planilha, né, no formato Excel, né, no formato XLS. Por quê? Obviamente que, por mais que é intuitivo, que facilite o filtro, nós sabemos que, dependendo do momento e da validação que o cliente está fazendo, o Excel se torna mais funcional, até por conta de fazer PROC-V, fazer comparações de planilha, de dados. Então, a gente permite também que o usuário faça a geração do relatório, né, caso ele entenda que assim seja melhor, gera ali uma planilha Excel, vou avançar aqui só para o tempo é curto, né? Ele avança aqui, tem aqui o relatório gerado, planilhado, com a informação do estabelecimento, lotação, CPF, os valores aqui de base de fundo de garantia. Ele gera duas abinhas aqui, tá? Uma de base e uma de depósito. Então, essa primeira aba aqui me traz os valores de base de fundo de garantia por funcionário, e a minha segunda aba me traz o valor de depósito de fundo de garantia por funcionário, sempre comparando as três frentes, folha, RH, TAF e governo. Então, você tem aqui um relatório que te traz essa visão. Então, pessoal, só retornando aqui. Então, só para a gente relembrar, né? O relatório ele era dessa forma, só me gerava uma planilha Excel. A evolução que foi feita foi gerar aquele painel que vocês viram, painel completo, que nos traz informações ali de
completa de comparação entre as três frentes. É claro que, tá, pessoal, eu vou deixar para vocês depois o link de apoio, eu compartilho com você, o material está compartilhado, nele tem um link que vocês vão ter toda a documentação, é muito mais complexo, tá? É que pelo tempo a gente tem que resumir bastante, mas se vocês pegarem a documentação que fizemos no TDN, tem inclusive vídeo de exemplo explicando como operar, tá bem completinho. Quando eu pego aqui agora o monitor, se todos aqui entregam o social pelo TAF, né, todos já passaram por essa interface de monitor, que é o monitor atual que nós temos. Ele nos permite uma série de visões diferentes, por trabalhador, por funcionário, se eu quero ver qual escopo de evento periódico, não periódico, qual filtro de data eu quero aplicar, qual status eu quero ter, enfim, me traz uma série de possibilidades de filtro. Porém, com o trabalho que nós fizemos lá junto com vocês, nós identificamos que existia uma outra forma de trazer esse monitor para o produto. Uma forma mais enxuta, uma forma que fique mais simples de operar e fazer a entrega do social. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. É esse novo monitor que nós temos, o TAF, monitor de envio do social. Bom, primeiro, esse monitor, tá, você clicou nele e já traz aqui, ó, queremos a sua opinião. Então, aqui dentro do monitor, isso é algo que nós vamos cada vez colocar mais no produto, que nós entendemos que é super importante, existe uma pesquisa dentro da própria rotina do monitor para que o usuário que está operando, ele possa, através de um formulário rápido, nos dar um feedback do que ele entendeu, do que ele achou daquela implementação, e, obviamente, nos falar o que ele sentiu falta. Às vezes, faltou um filtro, faltou uma pesquisa, ou então tem um dado aqui que para mim não é relevante. Nós vamos utilizar esse retorno da pesquisa como insumo para a evolução contínua da ferramenta. Então, você tem essa possibilidade, e aqui embaixo você tem um filtro por filial, por período, então você pode colocar o mês, ano, né, ano, mês ali do evento que você quer, e marcar quais são os cards, quais são os eventos que você deseja buscar. Vou avançar um pouco aqui só por conta do tempo, tá? Que vai estourar, pessoal, mas eu consigo aplicar um filtro aqui, só esse ponto é bem importante. Eu consigo aplicar um filtro para o período, eventos periódicos, e um filtro de eventos não, uma data para eventos não periódicos. Por exemplo, eu posso pegar a minha folha de setembro, mas eu posso falar, eu quero a minha folha de setembro e eu quero meus afastamentos de agosto. Então você consegue separar as datas de filtro. Isso para simplificar, né, a conferência. Assim que você aplica o filtro, ele te traz aqui os cards, né? Te traz aqui os cards as informações por evento. Então, eu tenho aqui o evento S1010, o evento S1005, e ele me mostra qual é o status de cada um daqueles eventos. Então, eu tenho aqui pendente de envio, aguardando o governo, rejeitado, sucesso excluído. Ele mostra para cada um dos eventos, para cada um dos status daquele evento, qual é o momento que ele está. Justamente para quê? Para que o usuário possa fazer uma transferência em lote, ele pode marcar aqui o S1010 e transmitir todo mundo de uma vez para o governo, o que está rejeitado, só o que está pendente de envio. Né? Ele pode abrir aqui atrás de detalhamento, que vai trazer para mim todo o detalhe de informações daquele evento. Então, aqui abriu o S1010, né, quadrado de rubricas. Eu tenho aqui o status daquela rubrica, que é rejeitado. Eu tenho aqui a inconsistência, no meu caso aqui é porque eu não tenho a certificado do TSS, mas ele me traz aqui a inconsistência que deu naquele ponto e, obviamente, aqui como eu não tenho certificado, ele não vai deixar eu transmitir. Mas a transmissão marquei aqui, cliquei no botão transmitir, ele vai me fazer a transmissão daquele evento, vai me atualizar o status e você opera basicamente toda a jornada de entrega do e-social em duas telas. Naquela primeira tela que são os cards com os filtros, essa tela aqui, e aquela segunda tela que é o detalhamento do card. Então, você tem uma forma rápida de fazer a transmissão para o governo, a conferir as informações por status, por evento, né, de uma forma muito mais intuitiva, sem aquele monte de filtro que você tinha. Né, todo evento tem um card específico para ele, e nós temos aqui essa opção de excluído também, que é bem legal. Em vez de trazer o excluído só para o evento S3000, você tem um evento excluído para cada um dos estados. Então, você sabe o que está excluído no evento de rubrica, o que está excluído no evento de afastamento temporário, enfim, todos os eventos você consegue entender quais são as exclusões que foram feitas naquele período que você aplicou. E então, pessoal, esse monitor novo, assim como os painéis, eles já estão disponíveis tanto para a 12.27, né? Agora já disponível, que nem eu comentei, quanto para as demais releases aí da 12.17 garantida estendida em diante a partir de dezembro.
Então, a ideia, o objetivo de mostrar é para que vocês entendessem um pouco como funciona essa questão do POUI. Eu tenho aqui o link com o material de apoio, depois eu mostro para vocês, está no material. Quem quiser baixar o material, clicar no link, já vai direcionar para uma página do TDN que tem toda a informação que vocês precisam para operar, configurar e usar aquelas implementações que eu mostrei. Bom, nós temos atualmente, né, uso no mercado, temos atualmente cerca de 400 clientes que já interagem com o TAF do futuro, né? Eles fazem a entrega das obrigações, então, já usando o que eu mostrei para vocês de novo aqui do POUI. O suporte está 100% capacitado para atender essas dúvidas com relação ao TAF Full. No primeiro semestre desse ano, fizemos um processo de operação assistida, tá? Com uma série de clientes aí, usando as ferramentas que foram liberadas, tivemos um feedback muito positivo. Melhorias do produto incrementais sem custo adicional ao cliente e a possibilidade de interagir pelo produto sugerindo as evoluções, né? Aquele formulário que eu mostrei para vocês. Então, o cliente agora, o usuário final, ele tem uma interação direta com o produto, né, para a gente poder pegar essa percepção e praticar agilidade, né, que é o que a TOTVS vem investindo muito forte nos últimos anos aí. O que vem pela frente, pessoal? Eu coloquei aqui o link de um projeto, nosso projeto do Zeppelin, também depois vocês podem ficar à vontade, quem tiver curiosidade. Nesse link você tem todo o nosso projeto, então você tem todos os protótipos que nós trabalhamos. É claro que são protótipos, mas você tem lá o novo painel do trabalhador, que vai mostrar uma visão da vida laboral do colaborador dentro do E-Social, desde quando ele foi admitido, quais foram os eventos que ele mandou para o governo, o que foi retificado, o que não foi, enfim, qual é a foto atual dele, se ele está afastado, se ele está ativo. Então, vai trazer uma foto do funcionário, tem um relatório para mostrar se fez a entrega do E-Social dentro ou fora do prazo legal. Então, será que minha empresa, né, eu como gestor, a minha empresa está entregando os eventos de afastamento dentro do prazo legal? Será que tem algum ponto de melhoria no processo que eu posso fazer? Então, a gente tem uma feature para implementar isso também no TAF, além da refatoração dos cadastros e uma série de outras oportunidades de melhoria que foram mapeadas junto com vocês e nós estamos construindo. Então, aqui eu coloquei porque eu acho interessante vocês terem acesso e navegarem ali, verem como vai ficar legal o produto. Já começamos, já tem muita coisa boa que eu mostrei, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda, vai ficar um produto cada vez mais simples, mais robusto para vocês. Bom, para mim finalizar aqui então, e já estourando um pouco do meu tempo, um resumo então, né, do que eu comentei. Do TAF Full, uso do POUI para tornar o produto mais simples e mais rápido na entrega das obrigações. Então, como vocês viram as interfaces. Aliás, né, o material de apoio que está aqui no webinar, tanto tem esse PPT, tem o PDF, né, com essa apresentação que eu estou mostrando, e tem um vídeo também, vai ter um vídeo, vamos subir ainda, um vídeo com relação ao monitor, esse que eu mostrei. Então, vocês podem também depois ver com um pouco mais de calma o videozinho inteiro, como eu navego ali, as operações que eu faço dentro do monitor. Entregas incrementais a cada novo pacote acumulado do TAF, que eu já coloquei, a cada pacote novo tem uma entrega de melhoria nova. Sem necessidade de execução de script, não tem que executar nenhum tipo de script, basta aplicar, atualizar o ambiente e usar. Feedbacks positivos dos clientes, né, que já utilizaram, então a gente tem tido diariamente feedbacks muito positivos com relação a quem já está usando essa ferramenta nova. Realmente é mais simples, traz muito valor. Podem ser utilizados por todo e qualquer cliente TOTVS, não existem restrições, isso é muito importante. Então, qualquer cliente que usa o TAF hoje, já usa o TAF, quer usar esse TAF do futuro aqui, a versão full, pode usar, não tem nenhuma restrição. Baixo índice de erro de produto mapeados, aqui eu não estou nem me referindo à versão nova, tá? Estou me referindo ao produto como um todo. Então, nós não temos nenhuma ocorrência hoje mapeada de erro impeditivo no produto. São simplesmente erros baixos ou médios, né, de alguns pequenos ajustes que são feitos, mas nós temos um produto 100% ali, absolutamente maduro. Essa é a nossa visão com relação ao cenário atual. Não existe risco em afetar a operação produtiva do cliente. Então, esse é outro ponto que nós tomamos bastante cuidado. Você pode usar o TAF Full, pode usar o monitor novo, pode usar os painéis de conferência. Se por acaso acontecer qualquer problema, qualquer dificuldade que te impeça de navegar por ali e fazer a entrega pelo monitor novo que eu mostrei, o monitor antigo continua disponível por um tempo, justamente para que vocês tenham essa segurança de fazer toda a jornada de conhecimento, de aprender como ele funciona, de entender o mecanismo, enfim, de sugerir melhorias e depois isso se tornar a rotina oficial para não gerar impacto na operação de vocês. É claro que o pedido
usem, né, quanto antes melhor, para que, obviamente, em um momento o monitor antigo se tornará obsoleto. Então, quanto antes você tiver colocado para o seu usuário validar, aprender o monitor novo, mais rápido, de forma mais rápida, você vai ter essa passagem de bastão aí, uma entrega mais simples, mais rápida para o seu usuário. E, por fim, convidamos a todos para conhecerem o novo TAF, né? Então, nós trabalhamos para construir exatamente o que os clientes pedem, né? Então, como eu coloquei no começo, foi algo que foi construído em conjunto. Nós entendemos que nós temos uma margem grande aqui de acerto, uma margem grande de ganho de performance, de ganho de usabilidade, e obviamente que agora o mais importante é continuar, os clientes continuam a cada dia mais usando, a ideia aqui é convidá-los a usar também e nos dar feedbacks aí com relação às melhorias. Bom, o que eu tinha para falar isso, tem aqui o meu e-mail da TOTVS, né? Eu sou responsável pelo produto TAF, fiquem à vontade, caso tenha algum problema, algum ponto, alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los. E tem aqui meu LinkedIn também, caso alguém queira, né, interagir ali de forma fora da TOTVS, dá para a gente conversar, estou à disposição também. Vamos conversar de forma colaborativa. Tá bom, pessoal? Então, de forma geral, o que eu queria mostrar é isso, para mim finalizar aqui, já passar para o Lídio, né, só para... Essa aqui é o link daquela página do TDN que eu falei para vocês. Então, aqui vocês têm todas as features, ó. Novo monitor novo social, tem aqui o monitor, tem aqui os painéis de conferência. Aqui eu tenho um novo Reinf, tá, pessoal? O Reinf inteiro foi construído também nessa interface nova de POUI. Eu não passei aqui porque não era o fórum, mas o Reinf inteiro também já está modernizado em POUI. Então, já é possível fazer a entrega do Reinf inteiro através do novo POUI. Então, aqui vocês têm todo o mapeamento, todo o detalhe. Então, quem tiver interesse, fica à vontade. Aqui a gente fala até como a gente compõe os valores em cada uma das colunas lá, para simplificar alguma dúvida que vocês tenham. Pessoal, então, da minha parte que eu queria trazer para vocês era isso. Vou parar aqui de compartilhar minha tela, então. Agradeço a todos aí pelo tempo disponível para ouvir a gente. Vou encerrar minha apresentação e já vou tornar o Lídio aqui apresentador. Peço só uns minutinhos para a gente fazer a troca aqui. Muito obrigado a todos aí, bom dia. O vídeo que o Aguilar se referenciou, ele já está aqui na parte de documentos para vocês, tá bom? Então, tanto o vídeo do Aguilar quanto do Lídio, que vai falar agora de GPE, ambos já estão aqui na plataforma. Lídio, você já está como apresentador, tá bom? Só compartilhar. Perfeito. Deixa eu só compartilhar minha tela. Pode confirmar qual tela está sendo vista? Tem alguma tela sendo apresentada? Vejo sua tela do computador com a janelinha do Windows. Tá, só um minutinho. Pode confirmar se está aparecendo a tela da apresentação nesse momento? Agora sim, Lídia, apresentação em modo tela cheia. Perfeito. Bom dia, meu nome é Lídio, faço parte do time de desenvolvimento do social, mas nessa primeira parte da apresentação eu vou chamar a Márcia, que é a PO, para apresentar efetivamente, né, nós todos aqui do GPE, e dar início à nossa apresentação. Bom dia, pessoal, vocês me ouvem? Sim, Mar. Eu te escuto, Márcia. Sim. Bom dia. Hoje quem está comigo é o Lídio, é o nosso analista da Squad do E-Social. O Tiago é o Proxy PO da Squad e eu sou a Márcia Moura, sou a PO da Squad do E-Social. Hoje a gente vai falar sobre o projeto E-Social do Futuro. Ele se dividiu em duas partes, né? Então a gente teve a parte do TAF Full, que o Rodrigo apresentou aí para a gente, e também a gente teve o Midware, que é um conceito de envio do E-Social de uma forma mais simplificada. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o Midware, as vantagens da utilização dessa ferramenta, como se deu esse projeto, né, a evolução do projeto.
Depois o Lídio vai falar da parte técnica, que é ativação e configuração, migração de dados, demonstração, relatórios, novas funcionalidades. E o Tiago vai nos falar sobre a documentação e o feedback dos clientes que já estão usando o Midway, tá? Pode passar, Lídio. Então, o Midway nasceu de uma necessidade de um envio mais simplificado do e-social. Ele é um serviço de mensageria fornecido pelo TAF também, que faz uma conexão direta entre o ERP, TSS e governo. O que isso significa? Que você não tem mais a camada do SIGA-TAF ali de manutenção, tal, para enviar os dados para o governo, né? Os dados saem direto do GPE e vão para o TSS e em seguida para o RET. De forma simplificada, ele recebe o XML, faz um tratamento em memória e comunica diretamente com o TSS. Quando a gente fala em memória, significa que as tabelas, os dados não persistem em tabelas do TAF. Os dados são tratados todos em memória e seguem diretamente para o TSS. A entrega simplificada do e-social, né, ele visa essa entrega simplificada, fazendo a transmissão diretamente para o governo, tornando mais ágil o cumprimento dessa importante obrigação para os RHs. Vídeo. Quais são as vantagens da utilização? A gente tem uma transmissão simplificada, né? Porque o Midway torna o processo de transmissão rápido e simplificado, sem persistir dados em tabelas. É a comunicação direta entre RP e governo. Em termos de praticidade, nós temos um atualizador simplificado, e ele não necessita, esse atualizador, ele não faz update nos dicionários de dados do TAF. Né? Quando a gente passa o DISTRE ali, caso ocorra alguma mudança de layout, alguma mudança de regra, nós vamos trabalhar somente em cima das tabelas do GPE. Então, essas alterações de dicionário, agora elas não se estendem para as tabelas do TAF. Em termos de praticidade também, a gente tem a conferência de informações somente no ERP. Como você não vai ter esses dados persistidos em outras tabelas, a informação só vai estar dentro do GPE. Você não vai correr um risco do usuário fazer alguma manutenção dentro de tabelas do TAF, tá? Não é necessário mais aquela configuração 1 para N e 1 para 1. O Midway ele consegue agrupar os registros das diversas filiais se orientando pela raiz do CNPJ. Então, você não precisa dar aquela configuração, né? Você tendo o registro 1000 da empresa matriz, na hora que você vai mandar os eventos, ele já busca todos os dados pela raiz do CNPJ. Nós vamos ter também uma simplificação, né, da administração do ambiente, porque a gente está falando somente do GPE. Gente, desculpa, o caminhão dos ovos está passando aqui, perdão. E temos também uma diminuição da dependência da equipe de TI, porque tudo vai estar sendo ministrado pela equipe de RH. Na parte de visões gerenciais, a gente vai ter os relatórios de conferência, né, convergindo com informações do governo. Esses relatórios e o monitor são renderizados dentro do GPE, ou seja, são rotinas chamadas pelo nosso próprio menu. Você não vai precisar mudar de módulo para acessar essas rotinas. E nós também teremos a exportação dos dados para o Excel, né? Isso é uma funcionalidade que está em desenvolvimento. Essa parte de vantagens é só isso.
Como que a gente concebeu esse projeto? Qual foi a evolução? Lá em julho de 2019, nós fizemos um levantamento e alguns clientes apresentaram a necessidade de ter uma forma mais simplificada de entregar o e-social. Então, a partir desse estudo, nós começamos a desenvolver o Middleware, né? As linhas em conjunto com o TAF. Em fevereiro, a gente disponibilizou para o nosso cliente piloto. Fizemos essa operação assistida junto com o nosso piloto de março a junho, né? Enviando dados para o ambiente de homologação, fazendo pequenas correções, pequenas melhorias que esse cliente piloto solicitou. Em junho fizemos a liberação para o mercado e hoje estamos aqui apresentando mais uma vez para vocês o sistema Middleware. Agora o Lídio vai falar de algumas características técnicas do produto, tá? A gente está aqui para responder perguntas, eu e o Thiago, caso vocês tenham algumas dúvidas, podem colocar ali que a gente vai responder. Lídio, pode seguir. Obrigada. Bom dia novamente. Então, como foi falado pela Márcia, eu já me apresentei. Eu faço parte do time de desenvolvimento e estive no projeto do Middleware e acompanhando o cliente piloto. Eu vou basicamente apresentar e demonstrar o produto em funcionamento, né? Quais são os passos para ativar, para configurar o Middleware e demonstrar ele em algumas rotinas, né? Formas de utilização. Vamos lá. O que a gente precisa, né? Qual que é o fluxo de ativação e configuração para uso do Middleware, tá? O primeiro passo, obviamente, ele vai ser uma atualização. Essa atualização é basicamente aquela disponível na página centralizadora do e-social, entregas legais. A partir do momento que eu baixo aquele pacote e aplico no meu ambiente, e estou com o binário atualizado também, eu já tenho um ambiente pronto, né, em questão de atualização, para fazer uso do Middleware. Eu preciso ter o serviço REST configurado, assim como eu preciso para o TAF Full, né, para fazer uso das APIs de envio. Para os casos de clientes que vêm do TAF, eu preciso fazer a importação dos registros que estão no TAF, né? Então, eu preciso importar um evento 1000, o evento de verbas 1010, e cada um deles que já estão direcionados por lá. Se eu não sou um cliente que veio do TAF, eu estou implantando, eu tenho uma rotina do cadastro de empregador para fazer o cadastro do meu evento 1000, preencher todos os campos que são enviados nesse evento e ativar o parâmetro MVMID, que basicamente determina se eu estou ou não com o Middleware ativo. Quais são os passos seguintes? Eu preciso configurar o TSS. Então, o GPL também está disponibilizando um assistente de configuração, para que eu possa informar ali qual que é o endereço onde está o TSS e o REST configurado, selecionando o certificado e a senha para fazer essa comunicação. Para efetivo uso do monitor, existem outros dois parâmetros que são específicos para o monitor, que eu também preciso fazer a configuração deles, eles vão estar disponíveis na documentação, mas basicamente eu informo novamente o endereço do REST e de uma sessão HTTP, e eu devo configurar os serviços de envio e de consulta, tá? Basicamente eu posso deixar os envios para o governador de forma automática, então a partir do momento que eu evento novo, cadastrei uma nova verba, eu posso deixar o envio dessa verba para o REST de forma automática, ou não, eu posso ir no monitor e fazer o envio, mas eu preciso configurar o job de consulta para ele sempre estar batendo no governo e ver se aquele evento que foi enviado, né, ele tem algum tipo de retorno. Apenas para exemplificar, então, eu estou mostrando qual que é a carinha da nossa tela do cadastro do empregador. Então, ele basicamente vai ter informação para a matriz, para o CNPJ matriz, quais são os dados que eu preciso enviar no evento 1000. Quanto à configuração do TCS, que foi o assistente de configuração que eu mencionei anteriormente, que foi utilizada, ele é muito parecido com o assistente de configuração que nós já temos no TAF. Eu basicamente preciso preencher para o meu CNPJ quais são os dados de comunicação que eu tenho que fazer com o governo, preciso informar qual que é o meu endereço do REST e do TSS, selecionar o meu certificado digital e senha e confirmar para ver se ele tá válido. Então aqui basicamente coloquei 3 telinhas para exemplificar, que é um passo a passo, né? Vou clicando
No próximo passo, preencho dados, próximo passo, preencho dados e valido para ver se a configuração com o TSS ela está válida. Então, para ficar mais claro, a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre a migração, de quem faz a utilização hoje do TAF Full e deseja entrar para o Middle, como que é o processo de migração. Então, também temos uma rotina que foi criada especificamente com essa funcionalidade, e é uma migração de forma simples e intuitiva. Ela segue o fluxo de ser preenche os dados, vai para a próxima tela, preenche os dados e confirma o processamento da migração. Então, nesse exemplo, a primeira tela é uma tela de boas-vindas, explicando o funcionamento da rotina, já com um link para levar para a documentação sobre o processo, onde a gente tem informação de quais campos são utilizados dentro da tabela do TAF e são utilizados para preencher os campos, as tabelas do GPE para uso do Middle. Eu, na próxima tela, basicamente seleciono quais são os eventos que eu quero fazer importação. Na tela seguinte, eu informo para qual filial, para qual período eu preciso fazer informação, né, no passo 3, e clico em processar. Ao término desse processo, né, ele deve apresentar para mim um log com o resultado da importação. Então, nesse exemplo simples, ele vai mostrar para mim qual foi o ID da tabela e qual foi a versão que eu utilizei para importação. Nesse passo de importação, eu basicamente importo somente os registros que estão com status concluído, né, que já status 4, status aceito pelo RET. Todos os outros eventos, né, todos os outros status, eu não faço essa importação. Então, eu preciso estar ciente durante a migração que eu só vou importar estes dados, tá? E para ficar mais claro, então, agora que eu passei falando de forma simples, né, como eu faço a configuração, o que eu preciso configurar e como que eu faço os assistentes ali, eu vou demonstrar um pouco do uso do monitor com as funcionalidades que ele tem para a gente. As tecnologias que são implantadas aqui para o uso do monitor são as mesmas do TAF Full. Então, ele também utiliza POI e ele vai ter... Quais são as opções que eu tenho nesse monitor, né? Eu posso transmitir os eventos, posso consultar as possíveis inconsistências de uma transmissão e, se for o caso, eu posso editar o XML. Então, eu faço uma edição em alguma tag específica que foi retornada como inválida para que eu consiga já fazer essa transmissão em algum caso emergencial, tá? Para ficar mais fácil, né, para a apresentação ficar mais simples de entendimento, nós também temos um vídeo de demonstração que vai ser justamente esse passo a passo, a gente fazendo esses 3 itens que eu mencionei, abrindo o monitor, fazendo um envio, verificando uma inconsistência, editando um XML e fazendo o envio até que ele fique com sucesso, tá? Então, basicamente, o acesso ao monitor, ele se dá pelo menu do GPE, conforme ele já foi informado ali pela Márcia no início da apresentação. Abrindo o monitor, o que a gente vai ter de seleção de filtro para a utilização da rotina, ele segue o que foi exemplificado pelo Aguilar, pelo TAF Full. Então, eu seleciono a filial que eu preciso, eu seleciono qual o evento que eu quero consultar, faço a aplicação, ele vai me trazer o resultado em card. Nesse exemplo, eu tenho um registro pendente de envio, eu cliquei no pendente de envio, é um 1030, e eu vou fazer o envio desse evento para o RET, para verificar se ele vai ter um retorno com sucesso ou não. Basicamente, estou abrindo o editor porque eu consigo visualizar como é que está o meu XML, qual que é a informação que está ali dentro dele. Se eu quiser copiar essa informação e jogar num outro aplicativo, num outro software para melhor visualização, eu consigo também. Eu clico no botão transmitir para que a transmissão ela seja iniciada, tá? Nesse momento, eu estou fazendo, feita a comunicação com o TSS, né, disparado lá o envio, e o status tem que ser alterado se a comunicação estiver ok para aguardando o retorno. Nesse exemplo, como eu tinha clicado em pendente de envio, não tenho mais nenhum resultado na tela, mas o evento ele ficou como aguardando o retorno, né, ele teve o status ali alterado. Com o meu job configurado, o que eu tenho nesse passo é a consulta sendo feita pela API, diretamente no governo, pelo TSS, para verificar se o status desse evento, ele foi alterado. Se ele teve um retorno com sucesso, né, se o governo aprovou o XML que eu enviei, ou se porventura alguns dados ali que foram informados, ele tem alguma inconsistência, tá? Nesse exemplo, demorou um pouquinho para retornar, mas na hora que ele retorna, eu vi que o status mudou, não está mais aguardando o retorno, e o evento ele foi rejeitado. Clicando no rejeitado, tem ali o detalhamento do evento, o botão para visualizar qual é a inconsistência,
ele me traz ali qual que é a informação. Nesse caso, a informação foi de CBO inválido. Então, eu posso selecionar o evento, clicar no editor XML, verificar o tag responsável pelo código CBO e colocar um CBO válido, se eu identificar que aquele CBO efetivamente está errado, tá? Salvo, ele vai me dar uma mensagem que o XML foi editado com sucesso e eu posso fazer na sequência a transmissão do evento novamente. Quais são os status de eventos que eu posso transmitir? Eu retransmito sempre os eventos que têm status 1, que é pendente de envio, ou 3, que foi rejeitado. Eu consigo fazer esse envio novamente, tá? A transmissão, novamente, ela foi feita com sucesso, eu não tive nenhum problema na transmissão. O status do evento ele foi alterado novamente para aguardando o retorno. E como o job está em consulta, ele está verificando lá sempre se ele teve um retorno ou não. Estou atualizando o status ali na tela do card, e dessa vez o retorno foi com sucesso. Então a demonstração aqui foi do uso do monitor, fazendo uma transmissão, verificando que existe uma inconsistência, a possibilidade de fazer a edição do XML, né, desse tratamento, e fazendo envio desse arquivo alterado. Deixa eu apresentar aqui de novo. Quanto aos relatórios, né? Quais são os relatórios disponíveis pelo middleware? Eu tenho disponível os relatórios dos painéis, tanto do INSS quanto do FGTS, tá? Então, quais são as características ali do relatório de conferência do INSS ou do FGTS, tá? Então, os cálculos eles estão sempre nas tabelas do GPE. Então, eu tenho a minha folha calculada ali dentro do GPE. Eu gravo a informação numa tabela com os dados que eu vou enviar para o E-Social e nessa mesma tabela eu tenho o retorno. Então, o retorno dos eventos lotes 5001, 5003, eu tenho eles gravados dentro do GPE para fazer esse comparativo, tá? Que é a segunda característica aí dos relatórios. Assim como eu consigo visualizar os relatórios com detalhes por filtro. E quais são esses filtros que eu consigo fazer? O Aguilar mostrou os filtros de forma dinâmica, né, pelo vídeo, mas basicamente os filtros que eu possuo, tanto no relatório de INSS quanto nos relatórios de FGTS, eles são basicamente os mesmos, né? Filtro pelo estabelecimento, pela lotação, posso consultar somente as divergências também, eu quero ver alguma matrícula específica, quero pesquisar por CPF e definir uma quantidade de funcionários por página. E para exemplificar o relatório, a gente também tem um videozinho de demonstração, para ficar ali um pouquinho mais claro como os passos funcionam, porque eu vou ter uma camada a menos do que foi explicado pelo Rodrigo. Então, a Márcia mencionou, nós não temos mais a camada do TAF. Então, na hora que eu for conferir esses relatórios, conferir os valores tanto de FGTS quanto de INSS, a minha conferência é só em 2 pontos, né? É o que está no RH e o que está no governo. Então, vamos para a apresentação aqui do vídeo. Eu começo o vídeo apresentando como é que estão os dados na minha folha, tá? Então, eu tenho um cálculo de um funcionário específico, simples para demonstração, com os valores de INSS e de FGTS calculados. R$75 de INSS, 80 de FGTS. Quais são os passos ali? Eu preciso gerar, então, agora o meu evento 1200, contém esses valores, né, para envio ao head. Então, os passos não mudam para quem usa o TAF Full. Eu vou acessar a minha rotina de eventos periódicos e fazer os filtros que eu preciso para fazer a geração do evento, conforme o período, matrícula que eu preciso. Nesse exemplo, como eu estava só com o registro, selecionei o período, mandei processar todo mundo, vai gerar apenas esse funcionário. A mensagem que vai ser apresentada em tela para mim, ele deixa de apresentar todas as nomenclaturas com o nome do TAF, sempre apresenta como middleware. Então, a mensagem para mim tem que ser de evento gerado com sucesso por middleware, preenchendo lá a visualização do registro no monitor. Então, fiz a geração do evento 1200. Qual o próximo passo? Acesso à rotina do monitor e confiro se os valores que foram gerados lá, na rotina de relatórios, eles estão coerentes, eles batem com os valores, eles são os valores efetivamente da minha folha, né? Então, acessei o relatório, acessei o monitor, eu tenho disponível ali embaixo o relatório de conferência. Eu vou fazer o filtro dessa vez somente pelo período, que eu sei que somente tem um registro. Tenho a possibilidade de fazer o filtro por estabelecimento, a busca avançada, somente divergências, como eu mencionei anteriormente. Faço a aplicação do filtro, ele tem uma barrinha que carrega 100% para mim, para trazer todos os resultados que ele tem ali para o período que eu estou processando. Então, eu tenho ali o valor do INSS calculado pelo RH como R$75. Eu consigo ali selecionar a matrícula e visualizar se o valor da base, se o valor da RH, eles estão coerentes, se eles estão corretos. O mesmo processo eu consigo fazer de consulta para o relatório de FGTS. Faço o filtro pelo período, posso selecionar para estabelecimento, uma matrícula de forma específica,
eu faço a aplicação e a forma de apresentação ela é bem parecida com o relatório de INSS, né, em forma de card. Então, carregando aí os dados agora do mês 10 para esse registro, eu tenho que trazer o valor que foi calculado de FGTS pela minha folha. Então, os R$80 que foram calculados, eles estão ali e eu consigo enxergar esses dados de forma sintética, né, clicando ali no registro, ou de forma analítica, clicando diretamente no funcionário. Aí ele me traz de forma detalhada quais são os dados para essa matrícula, tá? Então, eu consigo, nesse passo, eu estou vendo que os valores de FGTS e de INSS que foram processados, eles estão corretos, e eu vou fazer a transmissão do evento 1200, que eu acabei de gerar, para o RET, e verificar o retorno. Então, o processo que nós fizemos há pouco, para o evento 1030 é o mesmo. Seleciono o registro que está pendente de envio, eu posso selecionar inclusive o card, tá? Não preciso entrar no detalhamento. Nesse exemplo, eu estou entrando no detalhamento, seleciono o registro que eu quero transmitir efetivamente, faço a transmissão, ele vai dar mensagem para mim que a transmissão foi iniciada com sucesso. Esse registro ele tem que ter o seu status alterado para aguardando o retorno. Então, voltando ali no card, porque eu estava consultando somente os eventos que estavam pendentes de envio, eu consigo ver que ele está aguardando o governo. O job ele continua rodando, né, que ele está configurado. Nesse exemplo, o 1200 ele foi aceito, não teve nenhum tipo de rejeição. O evento ele está ali com status com sucesso. Se eu for nesse momento e volto para o relatório de conferência, eu vou ter o card relacionado com os valores do INSS do governo preenchido. Então, fazendo a aplicação novamente daquele filtro para o estabelecimento e para o período, né, que eu estou consultando, que eu fiz o envio dos dados, ele vai carregar para mim o relatório, né, o painel. Eu consigo ver ali que o valor do INSS calculado pelo governo foi de 75, exatamente o mesmo valor da minha folha. Nesse exemplo, os valores estão batendo. Então, eu consigo consultar ali tanto o valor quanto a base. Para o relatório de conferência do FGTS, o processo é o mesmo. A partir do momento que o evento 1200 foi enviado e aceito, tem os valores do governo no meu ambiente, né, dentro do GPE. Faço a aplicação do filtro para o painel e eu consigo verificar então qual foi o valor de retorno. Então, o valor do FGTS calculado ali pelo governo também foi de R$80. Bateu com o valor da minha folha, eu consigo ver o detalhamento ali pelo card. Então, esse foi um exemplo, né, do relatório dele funcionando. E aí a gente tem aqui agora também uma parte sobre novas funcionalidades. Então, dentro do que foi apresentado até agora, de novo, a gente apresentou somente a parte de configuração e importação para fazer uso do Midware, né, e apresentação do editor do relatório. E a gente também tem uma funcionalidade nova, que a gente viu a necessidade de ser criada, que é a exclusão de eventos. Então, o que a rotina de exclusão de eventos ela se propõe a fazer, tá? Então, aqueles eventos que eu não consigo fazer a exclusão deles a partir da rotina que gerou aquele registro, no caso, por exemplo, o evento 1200, eu posso fazer a seleção dele para fazer a exclusão. Então, ela de forma simples, ela apresenta aqui para mim todos os registros que estão no meu monitor. Eu posso pesquisar aqui normalmente pela chave do registro, seleciono esse evento e mando fazer a exclusão. O que essa rotina vai fazer? Se a exclusão do evento, se o evento que eu estou selecionando para excluir já for transmitido para o RET, eu vou gerar um evento 3000 para fazer a exclusão desse registro. Caso esse evento ele esteja com status pendente de envio ou rejeitado, eu simplesmente faço a exclusão dele do monitor para que não seja apresentado, tá? Então, nesse exemplo aqui, o evento ele estava transmitido, eu estou fazendo a exclusão dele, e se eu faço um filtro no meu monitor pelo card do S3000, eu vou conseguir verificar que um registro ele foi gerado lá e está pendente de envio. Então, eu vou fazer a transmissão desse evento, tá? O card aqui, ele não está apresentando o status de excluído, mas a partir do momento que eu faço a transmissão desse evento, o registro que originou 3000, 1200, ele também vai ter a informação do excluído lá com a quantidade 1. Então, sobre o que a gente precisa para fazer a ativação configuração, sobre a migração do TAF para o Midware, sobre a configuração do TCS, a apresentação de demonstração e relatórios, é isso, tá? Basicamente, de forma simples, é esse o processo que a gente precisa ser feito. Então, o uso do monitor e a apresentação dos relatórios, ela é bem intuitiva ali na hora que a gente precisa fazer as gerações dos dados, tá?
Quanto à documentação, a partir de agora, o Thiago ele vai nos ajudar a explicar um pouquinho sobre a documentação, onde estão esses passos. Então, eu vou dar a palavra para o Thiago seguir com a nossa apresentação. Oi, pessoal, bom dia. Prazer, né? Me chamo Thiago Viana, trabalho junto com a Márcia e com o Lídio no time de desenvolvimento do Proteus RH, tá? E agora a gente já chega mais ou menos no final, né, da nossa apresentação e eu vou falar um pouquinho sobre as nossas documentações, né, onde vocês podem encontrá-las, né, até para a questão de maior conhecimento, quem ainda não mexeu com o Midway, tem um pouco de curiosidade, né, e também para quem assim já quer fazer uns primeiros passos até para fazer mesmo uma implementação, né, na empresa, tá? Então aqui, essa página, né, esse layout aqui é a nossa documentação, então a gente tem a nossa página centralizadora do e-social, né, que eu acredito que é do conhecimento da grande maioria, ou até mesmo de todos que estão aqui, né. Dentro dessa nossa página, nós criamos ali, né, um fluxo geral do e-social, né, que é esse quadradinho com um fluxo aqui mais abaixo, né, onde a gente já tinha colocado anteriormente, né, antes da liberação do Midway, o que seria o fluxo, né, do e-social quando a gente fala de integração GPE com TAF, né. Com a liberação do Midway, nós fizemos a atualização para também possibilitar, né, o acesso ali direto também, né, às possibilidades de envio, tanto via GPE com integração com o TAF, né, o TAF Full, quanto o cliente que vai utilizar o Midway, né? Então aqui a gente tem a parte de preparação, de TSS, onde você e o monitor ali, onde você consegue ter as informações também para a configuração do Midway, né? Para quem quiser, por exemplo, mais centralizado, né, a informação, aqui no canto direito, né, a gente tem ali uma mãozinha ali com o nome de Midway, né, na página, e você consegue, através ali do Conheça o E-Social do Futuro, né, porque é o nome do projeto como um todo, lembrando que o Midway é uma parte, né, do projeto E-Social do Futuro. Então, quando você clica nesse link E-Social do Futuro, a gente leva, né, para a página que a gente explica um pouco sobre o projeto, né, o porquê que ele nasceu, quais as características, né, fala um pouco sobre a praticidade, uma visão geral, e uma parte ali do monitor, né, uma breve, né, apresentação do que seria o monitor em THF, certo? Para mais informações detalhadas, nós criamos também a centralizadora do Midway, que é esse link que está logo abaixo, né? Clicando nessa centralizadora, então aqui de fato a gente trata do Midway, né? Então todas as informações que a gente tiver de atualização, de novas configurações, de novidades referentes ao Midway, nós vamos disponibilizar nessa página, né? Fica um pouco separado ali da nossa página centralizadora do e-social, que a gente tenta trazer a questão do e-social como um todo, né? E aqui mais voltado para uma questão de produto, né? Então aqui a gente tem um fluxo, né, também em relação do Midway, né, a questão de atualização, da configuração do serviço REST, a importação, né, que seria a questão da migração dos dados do TAF para o Midway, né, a configuração do TSS, né, porque uma vez que a gente fizer a utilização do Midway, né, uma vez que a gente não vai mais, né, o cliente que optar por essa melhoria não vai mais utilizar o TAF, né, ele precisa só fazer uma nova configuração que seria do GPE diretamente com o TSS, né? Os parâmetros do monitor, né, que seria ali a configuração, os ajustes para que o monitor lá em THF, né, ele seja apresentado também, né, e seja possível ser utilizado dentro do próprio menu do GPE, né? E a questão do schedule, que é o serviço, né, de consulta dos eventos, né? Então, poder ter aquelas atualizações de status dos eventos sendo apresentadas, né, ali conforme os retornos, né? Então, aqui na parte de baixo, né, vocês notem que, por exemplo, a gente tem aplicar pacote de atualização, que é referente ali no fluxo, né, a parte 1, que é a atualização, 2, que é a configuração do hash. Então, assim, em cada link desse, né, a gente tem um passo a passo, né, com telas, né, para apoiar na configuração.
Tá? Então, para deixar bem prático, né, e visível para os clientes, né, como é que pode ser feita essa configuração, né, para quem desejar utilizar o Midway. Tá? As questões de tela. Então, sobre documentação é isso, e aqui a gente tem alguns feedbacks, né, relacionado a alguns clientes, né, que já estão fazendo uso do Midway, né, então, o que a gente nota que a maioria, né, dos nossos comentários é sobre a simplicidade da usabilidade, né, em questão de ter tudo dentro do módulo, né, do RH. Então, hoje o cliente ele não precisa ficar trocando de módulo, se bem que para nós que somos Proteus, a gente não chega a ter uma dificuldade muito grande, porque já estamos muitas vezes acostumados a trocar para módulo de ponto eletrônico, para financeiro, né? Mas a possibilidade, o que a gente tem de muito feedback são os clientes trazendo para a gente a simplificação nos processos, né? Então, conseguir ter tudo dentro do RH, né? Não ter mais a necessidade, vamos dizer assim, de informações duplicadas, né? Porque a gente acabava replicando as informações dentro do ambiente do TAF, né? Para a transmissão dos eventos. Né? Então, aqui é uma parte de feedback de alguns clientes que nós tivemos que hoje já utilizam o Midway e já até conseguiram fazer o envio da folha, tá? De pagamento. Da nossa parte é isso. Tá? Se vocês estiverem com dúvidas, a gente tem mais um tempinho aqui, por volta de 13 minutos, a gente está aqui olhando as perguntas, tá? Para a gente responder. E aí, Elis ou Márcia, Rodrigo, se quiser passar mais alguma informação adicional, tá? Fico à disposição para ajudar também. Acho que eu vou aproveitar que nós temos uns minutinhos, vou mostrar aqui o espaço legislação enquanto a gente olha as perguntas, né? Em termos de conceito de pergunta, a gente também estava bem tranquilinho. Estou saindo então aqui da apresentação, tá, Eli? Tá joia, Leide, obrigada. Pessoal, a gente vai responder um pouco as perguntas que estão no chat. A apresentação em si a gente dá por encerrada e a gente vai ficar alguns minutinhos a mais para olhar o que a gente tem de dúvidas e respondendo para vocês. Enquanto a gente faz isso, eu vou aproveitar também para mostrar um pouco o espaço de legislação, como que vocês acessam, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, então, aqui entrando na totos.com, né, o endereço é simples para a gente poder decorar de uma forma fácil também. Basta acessar totos.com, vir aqui, sou cliente. No sou cliente, vocês vão acessar esse item aqui, tá? Que é o espaço legislação. Em cima fica o portal do cliente, que é onde vocês costumam abrir chamado com atendimento, tá? E aqui fica o portal de produtos da TOTOS. Agora eu vou mostrar um pouquinho o espaço, então vamos lá. Dentro do espaço legislação, uma das coisas que a gente vai pedir, se você quiser receber algum comunicado nosso, é que se inscreva, e aí a gente divide o espaço em alguns momentos. Tá? No banner a gente costuma deixar aqui em cima disponível todas as adequações que estão ocorrendo da legislação. Aqui tem a agenda dos nossos TOTOS Responde, né? Agora em novembro a gente tem algumas dadas sobre LGPD novamente. Tem um banner para falar sobre as alterações trabalhistas relacionadas à Covid, alterações tributárias relacionadas à Covid e mesmo a implementação da LGPD por conta agora da em vigor. Essa parte do espaço a gente sempre vai relacionar 4 grandes obrigações para que você tenha uma maior informação. Então, hoje está ativo REINF, Social, LGPD e documentos eletrônicos, que nós temos bastante novidades em termos de legislação nesse cenário. Aqui vão estar os destaques do blog. Então, tudo o que acontece com relação a grandes alterações, a gente acaba colocando uma notícia e vocês recebem para quem estiver inscrito no portal. Tá? Aqui vai estar
o cronograma do e-social, assim como o acesso aos novos layouts. Neste post, por exemplo, tem a revogação das 48 normas trabalhistas. Aqui vai explicar um pouquinho do Descomplica e assim vai. Tá? Nós temos diversos posts, pode ir navegando por aqui, ou até mesmo se você tem interesse apenas na parte de notícias, pode se abrir aqui no Visite o Site, tá bom? Aqui nós temos o Conheça, o TOTUS RH Informa. O RH Informa também está muito alinhado com o que vocês precisam saber para as linhas de produto das 3 linhas da TOTUS, tanto Proteus quanto DataSul e RM. Neste portal do RH Informa, existem as novidades que se aplicam. Aqui está sempre distribuído quais são os posts e quais são as linhas de produto. Webinar, pacotes de atualização, notícias que o produto costuma passar para vocês, tá? Isso é acessado também pelo espaço legislação, ou aqui por cima, no que a gente chama menu suspenso, que é o RH Informa, ou até mesmo nas próprias páginas. A página de calendário, a gente tem disponível para vocês todo um planejamento. Então, quais são as obrigações que a empresa precisa entregar? E aí tem a possibilidade de fazer o filtro por área, fiscal, RH, saúde. Aqui eu consigo verificar, por exemplo, qual é a obrigação, qual é a data, qual o seu histórico, fundamento legal. É possível compartilhar isso com algum colega, enviar por e-mail ou mesmo fazer um download deste material. Se tiver interesse, eu tenho aqui todas as obrigações, por exemplo, do mundo fiscal, do mundo previdenciário, e aí vocês podem importar dentro da sua agenda do Google, tá? É um serviço gratuito. Aqui na parte de portfólio é uma listagem, a gente determina dentro do Brasil quais são as obrigações em cada um dos estados e quais são as linhas de produto. Essas bolinhas indicam qual linha de produto contempla essa obrigação. Aqui em cima tem um mapeamento. Em atualizações legais, vocês têm acesso gratuito também a todas as alterações de legislações no dia, porque na parte do ICMS, por exemplo, cada unidade federada tem a liberalidade de alterações. Então, tem muita coisa que ocorre no âmbito dos estados, principalmente quando a gente fala do ICMS, que a gente não coloca ali na parte de notícias, porque senão não ia vencer. Mas a gente deixa aqui separado. Então, é possível o cliente consultar qual é a informação que ele quer saber. Ela vai estar sempre separada. Primeiro vindo os dados previdenciários do âmbito federal, né? Então, aqui, por exemplo, também já tinha a questão do layout do e-social. Depois, trabalhistas, o que aconteceu naquele cenário. E aí começa a tributária do âmbito federal. E, na sequência, a gente entra para a tributária para cada um dos estados. Também todo o conteúdo disponível para vocês de forma gratuita. Aqui em novidades é onde vocês vão acessar a biblioteca. Então, por exemplo, este evento está sendo gravado, a gente vai subir esse material no YouTube. Como que vocês vão consultar? Entrem aqui, espaço legislação, totus.com, vem aqui, novidades, biblioteca. Vou abrir numa nova página só para mostrar para vocês. Já vai cair direto na playlist do YouTube que a gente sobe todos os TOTUS Responde, tá? Então, ó, TOTUS Responde relacionado a essa playlist é o espaço legislação. Existem hoje 197 vídeos, seja ele LGPD, tem bastante coisa de LGPD, porque por cada linha de produto a gente foi realizado um webinar, né? Mas a gente faz eventos iguais a esse do TOTUS Responde, desmembrado por linha. Então, teve ECF, teve DIRF no início do ano, todo e qualquer TOTUS Responde, vocês vão ter acesso pelo espaço aqui na parte de novidades biblioteca. Opa, estou no RH Informa, por isso que eu não estou achando o link. Tá? Então, dentro de biblioteca e novidades, vai estar o vídeo deste material. E aqui no Tire Suas Dúvidas, é possível ainda vocês consultarem os materiais que a consultoria de segmento já analisou. Então, existe uma base de conhecimento com mais de
4.500 páginas tranquilamente, seja uma pergunta e uma resposta, ou mesmo uma orientação que já passou por uma análise aqui do time da consultoria, que seja relacionada a qualquer um desses times. O acesso é público, gratuito, a gente não tem mais a validação do Fluig Ident, porque antes precisava de uma senha do portal do cliente e agora está aberto, tá? Então, só para lembrar, gravação deste webinar vocês vão acessar pelo espaço legislação, aqui em novidades, biblioteca. O material que foi apresentado aqui também está aqui em documentos, está o PDF da minha apresentação, a do TAF, que o Aguilar realizou, e a do GPE, apresentada pela Márcia e pelo Lídio também. Os 2 vídeos também estão disponíveis para que vocês façam download e acessem. Bom, deixa eu dar uma olhadinha se a gente ainda tem perguntas, que estava pouquinho. Acho que tudo respondido, né? Márcia, Thiago, tem mais algumas questões aqui, a gente pode dar por encerrado. Eu acho que podemos dar por encerrado, Eli. Então, tá bom. Pessoal, um bom dia. Opa! Oh, desculpa, Elisa, o Rodrigo, acho que tem 2 perguntas aqui que eu acho legal a gente só contextualizar. Claro. A primeira é com relação à opção, né? Então, que nem a Márcia e o Lídio apresentaram, né, o middleware, e aí algumas pessoas perguntaram se é opcional, e aí já respondemos aqui no chat, mas acho legal ficar explícito para todos. É uma opção, então o cliente, ele, de acordo com o cenário, ele pode optar pelo TAF Full, que é a apresentação que eu fiz, ou pelo middleware, que foi a apresentação do Lídio e da Márcia. Então, é uma pergunta. E outra pergunta bem importante também que eu vi é com relação à FDRINF, né? Então, o middleware hoje está atendendo o escopo do social, que nem o Lídio mostrou, né? A parte do FDRINF para a linha Proteus, o produto que faz a entrega dessa obrigação é o TAF, então continua, não tem nenhuma mudança nesse sentido. Então, independente da opção pelo middleware ou não, a entrega do FDRINF continua sendo feita pelo TAF. Exato. Acho que são 2 pontos importantes aí para reforçar. E principalmente porque o REINF a gente ainda iremos falar sobre o tema, né? A gente não consegue abordar, até porque esse tema hoje é social e ainda não está público o layout do REINF, tá bom? O que é importante os clientes que estão aqui conosco terem em mente é assim, a Receita Federal tem uma pretensão muito, muito forte de levar os pagamentos para dentro do REINF. Então, o material que eu mostrei para vocês, já não existe o retorno do 5.012, por exemplo, porque a apuração do imposto de renda será realizada dentro do REINF, né? O layout do 1210 também teve uma alteração substancial. A gente ainda está em termos de tentar persuadir, de tentar negociar, como ainda não houve a publicação, a gente não tem condições de oficializar nada. Com relação ao FGTS, rolaram algumas perguntas também que eu acho importante a gente lembrar. O FGTS Digital tem previsão para entrar em março de 2021 e ele será com base no e-social. Então, tudo que for enviado de folha, que é retornado hoje no 5.003, que já está contemplado dentro do TAF, através de relatórios e layouts que o Aguilar mostrou, esse será o recolhimento de FGTS, tá bom? Não mais gerido pela Caixa, mas sim pela Secretaria do Trabalho. Oi, Marcinha. Eli, tem uma perguntinha aqui para falar um pouco do novo layout, tá? Acho legal se você puder responder para todos. A pergunta é o seguinte: quando a mudança do layout novo será obrigatória? Só em 2021, tá? Então, assim, o que saiu agora, nessa sexta-feira, que passou, dia 23 de outubro de 2020, ficar registrado, foi a publicação de 2 portarias. Essas portarias, elas trouxeram tanto a parte do e-social simplificado, né, mantendo o nome do projeto, que é algo bem relevante, importante a gente destacar, e trouxe também, vou abrir uma nova guia aqui só para a gente poder apresentar também, o novo layout do e-social. Porém, esse novo layout, ele ainda é um release candidate. O que é isso, Eli?
É um layout que ele é superior a um beta, mas ele ainda não é o oficial. O oficial será publicado no dia 10 de novembro, tá? Então, ele terá aí uma versão 1.0 definitiva, e aí existe um compromisso do governo que é, após a publicação do layout oficial, as empresas terão 6 meses para adaptação. Portanto, este novo layout ele passa a ser obrigatório apenas em 2021. Por um acaso, será em maio de 2021, tá bom? Junto com a entrada do periódicos do grupo 3, teremos o novo layout do e-social entrando em vigor lá, tá? Essa portaria é a portaria que trouxe layout, portaria que trouxe cronograma, que é esse que eu apresentei para vocês também, tá? Tudo que a gente comentou de FGTS, quando se consolidar e tivermos publicação, assim como nós estamos fazendo agora um repasse sobre o e-social, a gente volta a marcar um TOTS Responde, explica um pouco mais sobre o FGTS digital. Quando tivermos de fato a implementação do e-social simplificado, a gente traz também produto para mostrar como que ficou isso tudo dentro. Tá? O que é importante vocês terem em mente é que não está parado. As coisas estão andando, né? E aí a evolução do layout é natural. Tem mais alguma, Marcinha? Eu não estou vendo o post, tá, gente? Desculpa, por isso que eu estou perguntando para a Márcia. Não. Em termos da parte de legislação, não. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos vocês conosco. Tenham todos um bom dia, espero que fiquem bem. Não esqueçam de voltar no Espaço Legislação se quiserem assistir o webinar e para se inscrever nas próximas rodadas de TOTS Responde com diversos temas que estão disponíveis também, tá bom? Um bom dia a todos vocês, obrigada e até mais. Bom dia, obrigada. Bom dia, muito dia, obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, Bom dia, tchau. obrigado a todos.